Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você pode dizer depois de mim? Se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos e temos a convicção que o Senhor está conosco. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. E nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Senhor, eu te apresento esta noite, eu te apresento cada vida que aqui está, que possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite, que venha fluir rios de águas vivas, como diz a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que aqueles que creem em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Faz fluir o teu rio sobre nós aqui. Faz fluir as tuas águas entre nós aqui nessa noite. Pai, nos perdoa, nos ajuda, porque nós somos falhos, mas reconhecemos a nossa falibilidade. Reconhecemos, Senhor, os nossos erros. Reconhecemos o quão nós necessitamos da tua graça. Se não for a tua graça, se não for pela tua graça, nós nem estaríamos aqui. Mas o salmista disse no Salmo 63 que a tua graça é melhor do que a vida, por isso os nossos lábios te louvarão. Senhor, obrigado. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos estar nem aqui vivos, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nos ajuda a entender aquilo que precisamos, nos posicionar diante do teu reino, para que possamos viver e o teu nome ser glorificado nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor está no meio de nós. E toda a igreja diz, antes de falar algo sobre o texto, enquanto nós cantávamos, eu pude lembrar de algo. Eu já estive 2 vezes ali na África. E nós estávamos cantando esse hino no último dia onde nós estávamos ministrando. E antes de cantar, o pastor da igreja, um dos pastores da igreja, me fez um comentário dizendo para mim: pastor, nós temos cerca de mais de 3.000 pessoas aqui no auditório. E essa alegria que você estava vendo muitos aqui cantarem, alguns deles não comeram hoje e nem vão comer. Alguns deles fizeram a primeira refeição, mas não vão fazer nem a segunda e nem a terceira. Mas eu me emocionei e fui muito ministrado no último dia, quando nós cantávamos, que eles cantavam esse hino. Porque mesmo não tendo o que comer, eles diziam: se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Provérbios tem um texto que eu gosto muito, que diz que a alma, quando ela está sedenta, tudo que é amargo para ela é doce. Mas para a alma que está farta, mesmo tendo mel, ela pisa o favo de mel. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque hoje Deus nos confronta em que nível de entrega nós temos dado a Ele. Hoje eu quero falar sobre entrega. Hoje eu quero falar sobre a nossa entrega para Deus. Tem algumas coisas que têm me chamado a atenção acerca da nossa geração. E a história dessa mulher tem tudo a ver com o que eu vou falar.
Nós falamos quarta-feira sobre Jairo. E enquanto eu ministrava sobre Jairo, o Espírito Santo ministrava sobre essa mulher. Talvez você já ouviu tantas mensagens, mas é só para fazer uma síntese. Quem é essa, pastor? Uma mulher que a Bíblia não revela o seu nome. Uma mulher que a Bíblia não revela de onde ela vem, qual a sua origem. Mas vai dizer que esta mulher fazia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma enfermidade. Que enfermidade, pastor? Um fluxo de sangue. E é interessante porque naquele tempo, apesar de haver métodos medicinais, mas era muito precário. Só que é interessante que quando uma mulher era considerada imunda ou impura, a primeira coisa que ela tinha que fazer é sair do convívio das pessoas. Então essa mulher passou 12 anos exclusa de uma sociedade. Ela não convive com pessoas há algum tempo. Se tinha família, já não está convivendo mais com a família. Se tinha filhos, não pode ter contato com os filhos. Essa mulher vive numa espécie de arraial dos imundos. Um imundo naquele tempo, para sair, ele tinha que romper primeiro a vergonha. Porque para ele sair do arraial, ele teria que sair gritando e dizendo imundo, imundo, se referindo a ele mesmo. Para que as pessoas não pudessem ter contato com eles. Para que as pessoas não pudessem chegar perto daqueles que eram considerados imundos. Essa mulher está vivendo um problema. E o problema dessa mulher me chama a atenção em alguns níveis. Primeiro porque a Bíblia diz que é um fluxo. A Bíblia diz que é um. Qual é a diferença, pastor, de um sangramento para um fluxo? A diferença é que fluxo não para. Dá apenas alguns intervalos. Então eu estou falando para você de uma mulher que está 12 anos enfrentando a mesma luta. 12 anos enfrentando o mesmo problema. Áreas na vida, na nossa vida, que nós dizemos assim, pastor, até melhora, até acontece, até flui, mas não para. É sempre vivendo desafios, é sempre vivendo lutas, é sempre vivendo guerras nessa área. Essa mulher também está enfrentando isso. Talvez a sua luta seja de 6 meses, 1 ano, 2 anos, na mesma área. Essa mulher, há 12 anos, vinha enfrentando a mesma luta na mesma área. Outra coisa que me chama a atenção é que essa mulher, ela tinha alguns recursos, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha, indo a vários médicos. Só que na hora que ela ia para o médico e voltava, a medicina não resolvia. A Bíblia vai dizer assim, só que acontecia algo com ela. O que? Ela ia indo a pior. Ou seja, além dessa luta na vida dessa mulher ser uma luta de 12 anos, ela é uma luta crescente. Porque tem lutas na nossa vida que dão tréguas. Essa mulher, a luta dela só vai aumentando todos os dias. Porque a Bíblia diz que antes ela indo a pior. Então eu encontro uma mulher que está sofrendo emocionalmente. Eu encontro uma mulher que está perdendo financeiramente. E eu encontro uma mulher que está piorando fisicamente. Isso é interessante, ela está sofrendo, perdendo e piorando. Sofrendo, perdendo e piorando. Sofrendo, perdendo e piorando. Sofrendo, perdendo e piorando. Mas a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar da fama de Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção é, todos nós ouvimos. A nossa geração é uma geração de alta informação. Só que eu preciso lhe dizer algo. Informação sem reação não gera milagre. Deus não quer uma geração informada. Deus quer uma geração que reage à informação que recebe. Porque você pode ouvir muito, mas nada praticar. Mas você pode ouvir pouco e praticar o pouco que está ouvindo. Isso não é sobre perfeição.
Talvez a gente pregue uma mensagem como essa e alguém está dizendo assim: que perfeição existe na nossa, que precisa existir na nossa vida. Não é sobre perfeição, é sobre sinceridade. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela está sofrendo, perdendo e piorando, mas ela ouve. Ou seja, apesar das lutas na vida dessa mulher, apesar das situações terríveis nas quais ela está vivendo, ela não deixa de ter um coração ensinável para ouvir. Porque há pessoas que depois que elas enfrentam uma luta, uma apenas na sua vida, ou um problema, ela fecha o coração para ouvir. Ela não quer mais ouvir. E a primeira porta que o diabo vai tentar usar na vida de alguém é a entrada pela qual a mensagem vai chegar, que é o ouvido. Se o coração dessa mulher está pesado pela situação que ela está enfrentando, tudo que ela ouvir, nada ela vai absorver. É por isso que a primeira coisa que o inimigo faz quando ele quer distrair uma pessoa é fazer com que ele não consiga mais ouvir a mensagem de Deus na sua vida. Às vezes bota até sentimento de raiva, sentimentos contrários contra o pregador que está pregando. Irmão, o pregador é só um mensageiro. Quem está aqui é só um mensageiro. Quando você não ouve, você perde. Então a primeira porta de acesso da entrada do inimigo é: eu vou endurecer meu coração para não ouvir. Só que não é ouvir o pregador, é ouvir a mensagem de Deus. Não é sobre quem está aqui, porque eu não estava aqui de manhã, mas um mensageiro pregou e a mensagem chegou. Eu posso não estar aqui na segunda-feira, vai ter um mensageiro para pregar. Não é sobre pessoas, é sobre a mensagem que se prega. Tanto é que Deus nunca mandou julgar o profeta, Ele sempre mandou julgar o que está ouvindo, a profecia. Porque quando você julga o profeta, você perde o que Deus tem para você através do profeta. Então deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher está passando por tudo isso, mas ela ainda tem coração para ouvir. Ela ainda tem disponibilidade dentro dela para aprender. Porque ela podia dizer assim: tanta luta, ninguém sabe o que eu estou passando não. Ninguém me entende não. Ninguém sabe o nível da guerra que eu vivo não. Eu estou num arraial de imundos. Ninguém me visita. Ninguém vem aqui. Se essa mulher faz isso, ela já fechou a porta do milagre na vida dela. Porque eu posso falar uma coisa para você, irmão. Tem uma coisa que fecha a porta da graça, a porta do milagre, a porta da resposta de Deus na nossa vida. O que é, pastor? Murmuração. Por causa da murmuração, o povo não entrou na terra. Escute! A terra que Deus disse que eles iam entrar. Se fosse nos dias de hoje, o profeta mentiu. Se fosse nos dias de hoje, a profecia foi errada. Só que Deus, quando falou, Ele disse: eu quero que vocês herdem a terra, mas vai depender de vocês entrar nela. Então essa mulher está sofrendo, mas ela não está deixando o sofrimento na vida dela virar um ressentimento ou uma mágoa, ou uma raiva da vida dela, ou de alguém na vida dela, de pessoas que lhe deixaram de visitar. Antes o coração dela está aberto, porque ela ainda está ouvindo Deus, ela ainda está ouvindo a palavra. A porta de entrada na vida dessa mulher foi aquilo que ela recebeu. Tudo começa por aquilo que você recebe. Então cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está recebendo, porque dependendo do que você ouve, dependendo do que você recebe, haverá uma reação em você para viver algo extraordinário, ou haverá uma reação em você para declinar em algo na sua vida. Quando essa mulher ouve, a Bíblia diz assim: e ouviu falar da fama de Jesus, e ouviu falar da fama de, e ouviu falar da fama de. Aí a Bíblia diz assim: e a mulher chegou.
Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas só veem a gente chegando, só que elas não sabem como a gente chega. É muito fácil ver a mulher chegando no culto, difícil é saber o processo que ela enfrentou para poder chegar. Tem gente nessa noite que até chegou, mas só Deus sabe como chegou. Parece que eu estou lendo uma história de um conto de fadas, onde uma mulher chegou no culto. Chegou a mulher, a irmã do fluxo veio para o culto. Esse chegou aqui é muita coisa, irmão. Esse chegou aqui é romper medos, traumas, sofrimento, marcas, dores, 12 anos de processo, limitações, sofrendo, perdendo e piorando. Mas mesmo assim dá para chegar. Isso é quando eu não permito que a minha aflição governe a minha vida. Isso é quando eu digo, apesar do que eu estou vivendo, eu vou servir e eu vou estar no ambiente onde Jesus está. Ela chegou sangrando, mas chegou. Sofrendo, mas chegou. Lutando, rompendo barreiras lá no leprosário, lá no arraial, mas chegou. Eu estou falando para alguém que só Deus sabe como chegou, mas chegou. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Existe uma coisa chamada um Deus que honra fé, um Deus que honra sacrifício. Ela chegou. Aí a Bíblia diz assim, que ela chegou. Só que eu acho interessante que antes dela chegar existia um homem nobre, influente, rico, que estava enfrentando uma situação difícil na casa dele. Quem é, pastor? Jairo. Só que Jairo, por ser principal da sinagoga, é uma autoridade respeitada no meio do povo. Se nós tivermos num trânsito muito grande e uma autoridade quiser passar no trânsito, o que é que os carros fazem? O que é que os carros fazem? Abre caminho para ele. Quando Jairo chegou, que a sirene da polícia tocou, a multidão teve que abrir caminho para Jairo entrar. Só que nesse dia 2 pessoas chegaram, Jairo e a mulher. Jairo abriram um caminho para ele passar. E a mulher, pastor? Se tivesse alguém para empurrar ela, para não deixar ela entrar no primeiro acesso, faria. Porque ela não é conhecida, ela é imunda, ela não tem o mesmo respeito de Jairo. Então para ela o caminho não está aberto, o caminho está fechado. Entrar com o caminho aberto é fácil. Só que essa mulher entra com o caminho fechado. Pastor, não entendi. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Com um nível de dificuldade ou sem nível de dificuldade, você chega. Pastor, porque para mim é mais difícil, sabe? Não sei porquê. Porque eu sou sozinha, não tenho rede de apoio, não tenho isso, não tenho aquilo outro, tenho aquilo outro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Parece que para as pessoas o caminho está aberto. Mas com o caminho fechado você também chega. Posso falar uma coisa? Com ajuda ou sem ajuda de pessoas, você também chega. Mas eu preciso dizer algo para alguém aqui nessa noite. Para de se vitimizar em tudo. Para de criar rancor no teu coração por causa de uma vitimização que está escondida aí dentro.
Era para ter me ajudado, era para ter aberto o caminho, era para fazer isso, era para fazer aquilo, a igreja era para fazer assim, fulano era para fazer assim. Se o caminho estiver aberto, você passa. Mas se estiver fechado, você passa do mesmo jeito. Deus quer tratar com alguém aqui nessa noite. Essa mulher não para na caminhada. Tentei, eu até quis, mas o povo não quer. Não me deixam passar. Logo na igreja. Olhe, foi na igreja. Foi nada. E foi no céu, teve um problema no céu, você não sabia disso não? No céu, num ambiente perfeito, teve um problema que dirá na igreja. Só que eu encontro a mulher que ela não vive de informação, ela diz: eu vou reagir. Mas não vão deixar você passar, mas eu vou reagir. Mas vão lutar contra você, mas eu vou reagir. Mas vão desejar o seu mal, mas eu vou reagir. Mas não vão querer que você tenha acesso, mas só depende de mim, não depende das pessoas, só depende de mim, não depende de ninguém, só depende de mim, só depende de mim. Eu não vou botar culpa no cachorro, eu não vou botar culpa nas pessoas, eu não vou botar culpa no pastor, eu não vou botar culpa na igreja. Eu vou romper. Eu vou romper. Está sangrando, ninguém abre acesso para ela, mas eu vou. A Bíblia vai dizer que ela vai. E o que eu acho fantástico é que a Bíblia diz que ela veio dizendo a ela mesma: se eu apenas lhe tocar, serei curada. Sabe aqueles dias que você está tão cansada, tão ferida, tão preocupada, tão agoniada, tão nervoso, tão nervosa, você quer que alguém te dê uma palavra? Não é porque a gente vive atrás de palavra, não. Mas tem dia que Deus fala comigo. É ou não é? Ou é só comigo? É ou não é? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, usa alguém para falar comigo. Senhor, até comigo mesmo. O Senhor pode me dar um sonho, me dar uma revelação. Fala comigo, Senhor. É ou não é? É. Tem hora que a gente está vivendo um problema na nossa vida, que a gente quer uma palavra. Que a gente precisa de uma palavra. Porque uma palavra pode mudar tudo, irmão. E não é errado querer uma palavra. Não é errado procurar de Deus uma palavra. Só que nesse dia não tinha ninguém para profetizar para ela. Nesse dia não tinha ninguém para falar para ela mesmo. Aí sabe o que foi que ela fez? Uma confissão positiva sobre aquilo que ela estava vivendo. Eu estou indo lá. A mente dela, primeiro pensamento é: você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai. Só que essa fala dela, ela lutando contra ela mesma. Eu vou, porque se eu apenas tocar nele. Quando não tiver ninguém para te dar uma palavra, a tua boca pode ser uma boca profética. Porque vai ter momentos na sua vida que você vai procurar uma palavra amiga, uma palavra de Deus, mas não vai ter ninguém. Mas como ouvimos hoje pela manhã, Ezequiel era o profeta do vale dele. Talvez não tenha ninguém aqui para dizer para você uma palavra direcionada a você, mas você pode liberar palavras sobre a sua vida. A palavra dessa mulher: eu serei curada. Eu serei curada. Eu serei curada. O que ela está dizendo, pastor? Vai acontecer, a providência de Deus chega, a mão de Deus vai ser estendida. Meu Deus, só essa mulher sabe a guerra que ela está vivendo, mas ela está declarando que vai acontecer. Irmão, quando a guerra estiver difícil, não declara a dificuldade da guerra, não. Declara que vai acontecer. Eu serei, acontecerá. Deus irá fazer, Deus irá se manifestar. Apesar da guerra, começa a declarar o que Deus irá fazer. Aí a Bíblia diz assim: se eu apenas tocar. Foi isso aqui que mexeu comigo.
Peraí. Essa mulher deixou o lugar da exclusão. Essa mulher saiu do arraial dos impuros. Essa mulher carregou 12 anos, está carregando 12 anos de sofrimento. Essa mulher está vencendo, tendo que vencer algumas vergonhas públicas. Essa mulher enfrentou olhares de desprezo. Pessoas que fecharam uma porta para que ela não pudesse ter acesso. Arriscou ser repreendida e voltar para o mesmo lugar. Atravessou uma multidão, lutou contra a dor, lutou contra o medo, lutou contra o cansaço, lutou contra a sua própria condição. Está sofrendo, está perdendo, está padecendo. Mas essa mulher vai fazer uma entrega, e na hora da entrega ela diz assim: se eu apenas. Deixa eu falar uma coisa para você. Para essa mulher tocar já era muita coisa, mas para ela tocar era pouco. Porque existem pessoas, eu vou melhorar a frase. Existem pessoas não, eu vou me incluir na frase. Às vezes nós fazemos pouco, achando que estamos fazendo muito. Mas você quer conhecer o nível de excelência na vida de uma pessoa? Se ela é acima da média ou vive na mediocridade. É se ela olha para o nível de entrega dela e diz: não está bom. Porque quem quer viver abaixo da média, tá bom, já fiz, não já fui, não já falei, não já ofertei, não já coloquei, não já fui no domingo, para que ir na quarta? Não já estive na quarta, para que vigília no meio da semana? Não já fiz isso, para que aquilo? Por quê? Porque o nível de entrega é achar que faz muito. Geralmente quem faz pouco acha que faz muito. Mas eu encontrei uma mulher na Bíblia que faz muito, que tem que romper tanta coisa, mas ela diz assim: apenas um toque. Porque eu não posso fazer muito diante de um Deus que já fez tudo. Então tudo que eu fizer vai ser pouco. Não, Deus vai levantar pessoas no nosso meio que não irão economizar na sua entrega. Chega de uma geração que não faz nada e diz: é por ele que eu estou gastando minha vida. Chega de uma geração que não se entrega, não sacrifica. Basta cair uma chuva que as coisas mudam e acha que já fez muito. Eu vejo uma mulher sofrendo, padecendo, vencendo dores, dificuldades, medos, mas ela diz: o que eu estou fazendo ainda é pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco. Apenas um toque, apenas um toque. Como assim, minha filha? Você vai sair arriscando sendo presa. Você está vencendo, você não sabe nem se vai sangrar no meio da estrada. Mas o que você está fazendo, você está achando que é pouco. É porque o nível da excelência dela é alto. E quando você é excelente em Deus, você sabe que medita na palavra, mas medita pouco. Você sabe que ora, mas ora pouco. Você não bate de peito e diz: eu sou um homem de oração. Eu preciso ser um homem de oração. Eu preciso ser uma mulher de oração. Tudo que eu tenho feito, pastor, e eu faço, ainda é muito pouco para um Deus que faz tudo, 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 tudo. Essa mulher olha e diz assim: se eu apenas tocar. Como eu fui confrontado com pessoas que fazem muito achando que fazem pouco. Como eu sou confrontado com pessoas na caminhada que enfrentam lutas
lutas. Eu não estou falando de lutinha não, probleminha pequeno não. Lutas. Mas vivem como se estivessem enfrentando uma luta pequena. Cheguei na casa de irmãs, referências na minha formação, que já não estão mais aqui, estão na glória com Deus. De abrir a geladeira, você quer água? Porque não tinham o que comer. E aí, minha irmã, como é que a senhora está? Meu filho, melhor só na glória. Um filho nas drogas, não tinha o que comer em casa. Mas ela disse: eu estou tão assim, porque esse dia eu só orei 3 horas, eu precisava orar umas 5. Dirigente de ciclo de oração, não perdia um culto na igreja, o filho nas drogas, não tendo o que comer em casa, mas olhava e dizia: Jesus, me ajuda a te ofertar mais. E a nossa geração, irmão, que tem tudo na mão, que tem tudo acessível e acha: tá bom, tá bom, tá bom. Só que Deus vai mexer com isso. Eu estou avisando porque o Espírito está me comunicando. Quantos não entraram ainda na dimensão do remente alface? Quanta gente desligada a Jesus. E uma das coisas que o crente não pode andar é desligado. Que ele disse: virá como um ladrão. Fica desligado para tu ver se o ladrão não... Meu Deus. Eu vivi isso na minha casa. Quantas vezes eu vi minha avó cantando 11 horas da manhã. Cantando, cantando, cantando. Com 8 filhos e 16 netos. E na geladeira não ter nada. E eu perguntava: vó, a gente vai almoçar o que hoje? Ela: já chega, filho. Me lembro como se fosse hoje. Um dia que estava faltando tudo. E ela foi orar: Deus, o que eu faço? O Espírito Santo disse para ela: cante para mim, minha serva. E ela cantando. Chega uma mulher de 11h30 da manhã. Dona Zéza, tem uma ruma de roupa para a senhora costurar aqui. Pode trazer, minha filha. Olha, mas meu marido vai precisar daqui para não sei quando. Eu queria dizer para a senhora o seguinte: eu sei que a senhora não vai fazer isso agora, mas se puder, faça assim, assim. Mas uma coisa eu queria lhe dizer: eu já queria deixar o pagamento adiantado. Ela ia lá na venda da frente, buscava uma lata de carne, na lata. Eita, que lata gostosa. Fazia de um jeito, irmão, com arroz, com suco, com aquela carne. Aquela carne tinha gosto de milagre.
Eu nunca fiquei um almoço sem comer. E olhe que você está vendo bem. Mas pensa numa entrega. Dirigia culto, pregava a palavra, ainda hoje faz. Visitava os enfermos nos hospitais. Pastor, não me dá oportunidade na igreja. Ô irmão, tem tanto hospital para você visitar. Pastor, não está vendo o meu chamado. Ô irmão, tem tanta gente esperando uma palavra sua, só para fazer assim, partir para a eternidade. A gente não precisa de púlpito para exercer ministério. Quem é chamado faz. Essa mulher está fazendo muito, mas ela diz: apenas. Eu vou repetir o que Deus manda dizer para a igreja. Enquanto uma geração serve por conveniência, enquanto uma geração se achega por necessidade, essa mulher está elevando o nível da entrega dela. Deus vai levantar uma geração de entrega excelente. Uma geração de gente com sede, gente com fome. Porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você se doa, mais você quer doar. Quanto mais você medita nas escrituras sagradas. Quantas vezes eu compartilho isso com minha esposa e ela comigo. Estamos lendo pouco, meditando pouco, orando pouco. E orando. E meditando. Mas é pouco. Eu quero aumentar o meu nível de entrega. Eu gastarei minha vida. Não só cantando uma canção, mas dizendo: gastarei minha vida aos teus pés. Oh! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, tem alguém que pode adorar a Deus? Tem alguém que acha que o que entregou hoje no culto ainda é pouco para aumentar o nível da tua entrega aqui nessa noite? Põe lá. Mesmo? Como é bom
Como é bom dizer: Senhor, eu preciso fazer mais. Essa semana nós passamos por isso. Indo pregar na sexta-feira. Na quinta, preguei. São Paulo não é brincadeira, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. De quinta para sexta, eu e a pastora fomos convidados para ministrar sobre vidas. Na quinta, o menino Benjamin adoeceu. De quinta para sexta, ela viu o dia amanhecer. Sexta, ele tossiu da hora que acordou até a hora que foi, até a hora da noite, agarrando nas nossas roupas, dizendo: não vão, com febre, com tosse. A gente abraçou ele e disse: Senhor, nas tuas mãos é melhor do que na nossa. Nós iremos pregar a tua palavra. De um lado, 10 homens se renderam a Cristo chorando. Do outro lado, um menino que era autista, que não andava desde que nasceu, saiu andando no meio da igreja. Você precisa entregar mais, porque através de você Deus quer fazer muito. Eu quero profetizar nessa noite: nós não vamos diminuir o nível da nossa entrega, nós vamos aumentar. Doa o que doer, enfrente o que enfrentar, ainda que para te servir eu tenha que chorar, te servirei, te servirei, te servirei, te servirei, te servirei. E todos os dias da minha vida eu quero declarar isso: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh. Se tem alguém para adorar a Deus, adore. Se tem alguém para adorar a Deus, adore. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais. Mas você está fazendo muito. Eu estou fazendo um pouco para um Deus que faz muito. Não deixa ninguém parar a tua entrega. Entrega mais. Não deixa nenhuma voz contrária dizer: você está fazendo muito. Quando essa palavra chegar na tua vida, tudo que eu fizer ainda é pouco para o Deus que fez tudo por mim. Eu encerro.
ela tocou em Jesus. Quando ela tocou, a Bíblia diz assim: e logo. Quando? Logo. Estancou o fluxo do seu sangue. E sentia no seu corpo já estar curada daquele mal. É interessante, porque a Bíblia diz que quando ela sentiu estar curada do mal, os discípulos olharam para Jesus, porque Jesus fez uma pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Um dos discípulos olha para Jesus: Senhor, vês que a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou? É que Jesus queria mostrar para os discípulos que existem dois tipos de pessoa: o que aperta Jesus e o que toca em Jesus. Quem aperta, quem pressiona, é me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aperta, aperta, porque só quer extrair. Só que na multidão tem uma mulher que, mesmo precisando receber, ela não vem para extrair, ela vem para oferecer um toque. Aí, para esse nível de entrega, Jesus disse: a fila de espera acabou. Porque tem algumas coisas esperando só você se posicionar. Tem algumas situações só esperando você melhorar o nível da sua entrega. Quando você o fizer, e logo. E logo. E logo. Significa: acabou a espera. A cura chegou. Mas algo que ela insistia por 12 anos. Algo que ela esperava há muito tempo. Quando Jesus pergunta quem lhe tocou, era necessário aquela mulher viver o que Romanos 10:10 diz. Por que Jesus pergunta quem lhe tocou? Porque ela precisava se apresentar, não só tocar. E ela dizendo: fui eu, ela estava fazendo o quê? O que Romanos 10:10 diz: uma confissão pública. Há pessoas que dizem: pastor, por que eu preciso não só ter Jesus na minha vida, mas confessar Jesus? Porque é Jesus quem pergunta: quem foi que me tocou? Eu quero que você se apresente. Eu quero que você confesse. Eu quero que você professe daquilo que você crê. Por que crê e se calar? Por que crê e não testemunhar? Por que crê e não falar lá onde você trabalha? Onde o Senhor te plantou? Para as pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Jesus disse: eu quero que você fale. E quando ela diz: foi eu, Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Mas a mulher chegou como certa mulher e saiu como filha. Porque Deus não só cura, Deus não só fará aquilo que você necessita, Deus irá fazer uma obra completa. Não vai ser só o milagre, não vai ser só a cura, vai ser a restauração da sua vida. Vai ser a restauração de vidas. Deus está usando situações. Eu sinto a graça de Deus para liberar uma palavra sobre pessoas. Deus está usando situações das quais Ele vai dizer: não é só a área que você está imaginando que é necessário que eu visite para fazer milagre.
existem outras áreas que eu vou agir. Porque tantas coisas no meio da minha família, no meio da minha casa? É porque eu vou visitar a tua família e colocar a tua família no lugar. Porque antes de Deus colocar algo no lugar, Ele vai colocar pessoas no lugar. Eu sinto a graça de Deus para liberar para alguém, dizer para você: vai ser mais do que a cura, vai ser mais do que a resposta que você pediu, vai ser mais, vai ser mais. Foi a cura, agora é a salvação, filha. Agora você já está em um terceiro nível, conquistou uma fé. Isso fala de uma vida. Vai em paz, é uma liberação de Jesus. Quantas bênçãos em uma só ação. Eu não sei se você crê o que eu vou liberar sobre a tua vida nessa noite, mas para quem decidiu se entregar, para quem decidiu não economizar na entrega, há uma bênção de Deus. O que? Várias ações em uma bênção só. Você já ouviu em lugar que você chega e diz assim: eu não quero só isso, eu quero isso, isso. Aí o homem diz: então peça um combo. Jesus vai agir num combo. Aleluia, levante a mão para adorar. Jesus está visitando áreas e áreas e áreas e áreas aqui nessa noite, e dizendo para você: não é só a área da cura, é outras áreas da vida, da casa, da família, da fé, onde eu vou visitar e o meu nome vai ser glorificado.